E vamos de cinema italiano, hein, Gui? A gente já gravou filme italiano, sobre filme italiano? Me Chame Pelo Seu Nome? A gente já estava não estava ainda, né, na Acho que atividade. a gente não gravava ainda. A gente gravou um chamado As Oito Montanhas, você lembra? Lembro que você ficou com vontade de se mudar pra Itália. E você de construir a sua casa, né? Tem esse ponto. Exatamente. A gente gravou alguma coisa da minha querida, do La Chimera você não assistiu, né? La Chimera eu não assisti, mas tem algumas indicações aí de filme italiano aí. É isso, a gente grava pouco cinema italiano por motivos muito claros, né? A É, gente não assiste muito filme italiano. Acho que essa tem sido a única lógica. Mas hoje a gente está aqui para falar de um dos principais expoentes do cinema italiano da atualidade, apesar do Paolo Sorrentino não ser nenhum jovenzinho, ele é um diretor italiano de 55 anos, ele também não é nenhum velho, e tudo que ele faz é o filme do ano da Itália, né? Tipo, a gente teve isso com A Mão de Deus, que lançou há alguns anos, né? E lançou direto na Netflix, concorreu ao Oscar ou entrou na pré-lista, eu não me sim, recordo nesse momento. acho que concorreu. Se não ganha, né? Não ganha, não, que Não isso. ganha? Quem que foi que ganhou? Vamos descobrir aqui pra quem que ele perdeu? Que ano que é? 2024? Não, mas assim, não é que ele perdeu, né? É que não tinha como mesmo. Ele concorreu com Drive My Car. Não tinha Ah, como. é Tinha isso, como a né. mão de Deus fazer frente a Drive My Car, né? Convenhamos. De qualquer forma, ele é o diretor italiano favorito da galera aí, exceto quem é muito fã do Call Me By Your Name, Queer e Challengers. Como é que é o nome dele mesmo? Luca Luca Guadagnino. Guadagnino. É que esse aqui se mantém na Itália, né. O Luca Guadagnino É, o fez Paulo. logo que ele fez sucesso, ele saiu e nunca mais voltou, né. O Paulo Sorrentino, ele faz filme italiano. É, O Luca Guadagnino não, né? não Ele só mais, é é. italiano, são duas coisas diferentes. Sim. De qualquer forma, a gente tá aqui pra falar sobre La Grazia, filme que acabou de estrear na MUBI. Ele teve uma passagem breve pelo cinema aqui em São Paulo, né? Eu não sei se no Uns Brasil 2 inteiro, meses mas aqui em São atrás, Paulo. ele apareceu, tava lá, mas também aquele negócio, é que aquela aparição singela, né. Rápida, né? É. Participação especial. Ele fez um feat no É, cinema, alguns nos cinemas cinemas ainda, né. paulistanos. É, mesmo porque é lançamento da MUBI, assim, eles não põem por muito tempo, né? A mesma coisa na Netflix, quando eles lançam no cinema, eles lançam rapidinho, né? Que a graça é a pessoa ver no streaming, né? A lógica É. deles é que E você se veja e se no filme streaming deles, brasileiro né? tá sendo boicotado aí com os esquemas, né, imagina um filme italiano que não tem nem obrigatoriedade de ser exibido, né, o quão ele é boicotado das salas. Eu acho que é mais fácil o filme italiano não ser boicotado do que o filme brasileiro, você acredita numa parada dessa? É, então, é que o brasileiro tem a obrigatoriedade e aí rola safadeza, né. Mas o Mas de qualquer forma, a gente tá aqui falando sobre La Grazia, mais um filme do Paulo Sorrentino com o Tony Servillo. É o primeiro dele que você assiste, Gui? é o O primeiro Paulo? filme dele que eu assisto. Eu deixei passar aí, A Grande Beleza, A Mão de Deus e Então, vou deixar você começar. Fala aí, o que que você achou? Quais foram suas impressões do seu primeiro filme do Paulo Sorrentino? E o que que você achou do filme La Grazia? eu gosto do filme, eu gosto, acho que principalmente da atuação do Tony Servillo, que é um grande ator italiano, né, premiado aí e tudo mais. O filme, né, em Veneza ganha com a atuação dele também, né, ganha lá o Leão de Prata lá e tudo mais. Leão? É É, Leão? esse filme venceu, Veneza? Venceu acho que uns 4 prêmios, assim, e ganha algumas coisas, assim. Não ganha o prêmio principal, né. Aliás, essa é uma coisa curiosa, né? Eu não sei se você está acompanhando essa mudança aí para melhor filme internacional. Você acompanhou isso? Não. Então, ó, notícia para o Guilherme, para você que acompanha cinema só com a gente, o que é um erro, mas se você acompanha cinema só com a gente, fica aí a menção. A partir desse Oscar, eles mudaram algumas regras para a inscrição de filme internacional. Pro Oscar de melhor filme internacional. Todos os filmes que vencerem os principais festivais, eles fizeram uma lista com acho que 15 festivais de cinema ao redor do mundo. Todos os filmes que vencem esses festivais, então Cannes, para pegar os principais, da Cannes, Berlim, Veneza, eles já estão automaticamente elegíveis. Hum. Então, por exemplo, vamos supor que o Brasil lance um filme. Que é o que aconteceu com Bacurau, por exemplo.
Isso, mas Bacurau não venceu Cannes. Não, mas ele ganha algum festival, não ganha? Não? Não lembro se vence. Eu acho que ele estreia só. Tá. Então, Bacurau ele ganhou, não ganhou o prêmio principal, mas ele ganhou o prêmio do júri em Cannes, lá no Então seu não ano, conta. lá em 2019. Não, não conta, não vale. Canta somente o filme que vence a premiação. Então vamos pegar um exemplo recente. Anatomia de uma Queda, certo? Uhum. Anatomia de uma Queda ele venceu Cannes, se eu não estou enganado, Pega certo? mais recente. A gente tá falando de Veneza, pai, mãe, irmão, irmão. Mãe. É que aí não entra no melhor filme internacional. A gente tá se Ah, complicando tá, aqui. O que tá, eu tô tá. querendo dizer é que é o seguinte: o filme venceu Cannes, venceu Veneza, ele automaticamente é elegível. Vamos supor que um Pelo seu filme país. brasileiro. Não. Se Ah. ele vencer Veneza, ele já não é ele não precisa ser a escolha do país, entendeu? E o país pode meter E dois? o país pode mandar outro. Então, Ah. vamos supor que Brasil vença. Se o agente secreto vence um prêmio internacional, podia ter mandado Humanas, entendeu? E aí o Oscar podia indicar 2 filmes brasileiros. Carai, É top. porque o filme que vence o festival, ele automaticamente é elegível, entendeu? E aí o Não Oscar vai precisa, escolher o que eles não acharem precisa melhor. ficar pedindo pros países indicar, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o filme É isso que eu do, ia pegar, o do exemplo da França, Radojude, por né, exemplo. também, né? É, da França Isso, também, né? também tem esse ponto. Então, por exemplo, o próprio. Como é que é o nome que eu tô pensando? Do Jafar Panahi, que a gente É viu juntos isso, no eu cinema. também não tô... Foi apenas um acidente. Foi apenas Isso, um acidente, não precisa ser o filme da França. Não da precisa ser o filme da Inglaterra, Inglaterra, entendeu? Ele automaticamente já está indicado. Se ele ganha, né? Eu Uhum. digo. Então, existe, lógico, a lógica de que isso favorece filmes europeus, no geral, né? Porque esses circuitos de cinema europeu Ah, mas normalmente esses premiam filmes 15 deve europeus. ter por aí, né? Não, tem por aí, mas. E nada impede da França mandar 2, 3 filmes pro Oscar agora, É, entendeu? nada impede. Inclusive, muito provavelmente eles vão ter que aumentar essa lista de festivais para os próximos anos. Talvez aumentar o número de indicados. A gente tem só 5 filmes, né? Indicados a melhor filme internacional. E se fossem 8, 10 filmes, É, qual seria o problema, é. entendeu? Mas aí, ainda assim, eles vão competir entre si depois nessa shortlist, né? Sim, mas é o que eu falei. Para o cinema americano, para os votantes americanos ou a galera da academia que gostam de cinema europeu, por exemplo, cinema norueguês, que é uma coisa que tá na moda, vamos supor. Então, põe 2 filmes da Noruega, entendeu? Tipo, não Uhum. tem problema. E aí, o Sul Global, por exemplo, um filme africano. Qual foi a última vez que a gente teve um filme africano indicado ao Oscar? Qual foi a última vez que a gente teve um filme vietnamita? Entendeu? Sei lá. Esses países continuam sendo preteridos, entendeu? Sim, Porque você vai ter mais chance de você ter mais filmes franceses, alemães, que são cinemas que já são mais conceituados na cabeça do sim. público Que é o que acaba norte-americano. pintando nesses festivais também, né? Sim, sim. Mas, dito isso, La Grazia, que é o nosso assunto, você pode continuar dizendo o que você achou. O filme foi premiado por atuação, né? Isso, ele Inclusive, tem algumas ele vence o premiações lá em Volpe, né? Veneza. Ele vence o Volpe Cup for Best Actor, que é o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza, certo? Gostei bastante, né? Nunca tinha visto a atuação do Tony Servillo e, né, nunca tinha visto nada do Sorrentino, então gostei bastante, assim, eu gosto da tranquilidade do filme, assim, né? Diferente a gente ver. Esse ano mesmo eu vi poucos filmes não inglês, não estadunidense, né? Então o ritmo é totalmente diferente, ele é bem tranquilo, ele leva o seu tempo, né? As coisas, então não chega a ser um ritmo ruim, mas ele vai fazendo as perguntas, né? Apresentando os personagens à sua maneira e pô, eu gosto bastante do ritmo do filme, da câmera dele, assim, é uma câmera bem parada, bem observadora, assim, com poucos movimentos, né? Ele às vezes tem uns pan, um zoom out, assim, mas um negócio bem tranquilo, assim. O filme, ele contempla até o caos em alguns momentos, assim. Tem umas cenas que tendem ao Não, tem caótico uma um cena pouco. específica, né, do primeiro-ministro de Portugal, né, É, chegando, por exemplo. tem a cena de um jantar também e tal. Então eu sinto que até as cenas mais caóticas, assim,
ele é bem tranquilo e ele vai em expressões não só expressões faciais, mas eu acho que nas reações das pessoas, em como se comportam com algumas coisas e tudo mais. O filme, ele vai contar a história aí de um fictício, né, presidente, ministro, né, não é Presidente, presidente presidente. mesmo, né. É que eu não sei exatamente como funciona a Itália lá. E aí o presidente da Itália ali, passando por o final do seu mandato, né, em Os um momento últimos difícil. 6 meses. Os É, últimos 6 meses do seu mandato como isso. presidente. Já tá ali tá igual nós, assim, né, já tá na reta final ali do Tá no fim. No fim, acabou. e e aí ele vai passar por alguns problemas tanto políticos quanto pessoais também, né, vai vir tudo à tona ali, né, em meio ao caos e as tais graças, né, que ele vai dar aí. Que o filme, ele acaba fazendo uma crítica que eu tenho, é uma má tradução a isso, né. Porque o La Gracia, né, que aí o filme traduz pra A Graça, né, aqui o nome do filme, né, que na verdade tá dizendo aos redutos, né, que ele vai dar, né, as graças Indulto, dele, né. indulto. Indulto. Indulto, isso. Não, é que assim, na verdade é que eu não sei se eles usaram, eu não sei se esse é o termo jurídico lá também, É, grazie, né? ele fala, né, quando ele tá falando Eles de falam, reduto, né? ele fala, né, La Gracia, né. Mas é que eles traduzem bastante na legenda como perdão também, né? Porque é uma lógica de perdão mesmo, Sim, sim. de É, mas mais soltar, quando eles né? estão falando de forma técnica, ainda fica como um indulto, né, que é a Indulto. mesma coisa, É. E a mesma palavra eles traduzem de duas formas diferentes, né? em momentos diferentes. E aí fica confuso, né, se a pessoa não entende exatamente o que é a graça, aí você fala: "Pô, quando que eu vou começar a rir, né?" Mas aí vai da interpretação, né, de cada maluco. Tipo, Não, não você. não foi o que eu pensei, mas né, eu acho que fica até meio mal, assim, né, você entender o que é La Gracia, e aí Cara, com o filme do Paulo Sorrentino, eu tive um problema com o nome de A Mão de Deus, né? Porque eu achei que tivesse alguma coisa a ver com com Maradona. graça divina, Ah, tá. entendeu? E não que não seja, mas na verdade é a mão de Deus porque é em Nápoles e é o gol do Maradona, né? Ah, tem? É O exatamente sobre gol. isso? Eu É que achei que você assim, tinha não é achado exatamente que sobre era isso, eu mas achei que você o tinha achado que Maradona, era, mas não era. o Maradona, ele é uma figura divina em Nápoles, né? Então, Ele jogou lá? é, que isso, Não, pelo eu amor de não eu não Deus. conheço a história nem muito O do futebol, Maradona, nem do Maradona. não é que o Maradona jogou lá. O Maradona jogou lá e foi campeão italiano. Um time de uma cidade pequena que nunca tinha ganho nada. O Maradona sai do Barcelona, eu não lembro de qual time o Maradona sai. Ele vai jogar em Nápoles, tipo, do nada, aleatoriamente, porque dane-se, era isso que ele queria, um desafio. E ele pega um time que não era pequeno, né? Mas era um time que não ganhava. E Não é ele é tão campeão tradicional, né. italiano, e eu não lembro se era campeão da Copa da Itália também. Mas, tipo, ele leva a Napoli à glória, pô. E assim, ele é um deus em Nápoles hoje. Você vai pra Nápoles. Nápoles só tem um time de futebol, né? A cidade. Nápoles, ele só tem o Nápoles. Então, tudo é Nápoles por lá, não tem jeito. E eles amam o Maradona. E o Maradona faleceu, eles renomearam o estádio deles para Estádio Diego Armando Maradona. É assim, Caraca! ponto. Então, ele é o Deus, pô. Não tem E olha que como. tem bastante italiano bom, né. A Itália é um país Sim, muito forte no mas, futebol, né, pelo menos foi mas um dia, nenhum né. deles. Nenhum deles jogou no Napoli. É. Aí levou o Napoli a ser campeão. O Napoli só voltou a ser campeão agora, pô. Essa é a loucura. Eles não tinham sido campeões e demoraram a voltar também. Então, Maradona é um deus pros caras. E aí a mão de Deus é por causa do Maradona também. Ah, hum. Isso, né, aleatoriamente falando sobre o nome dos filmes, que eu também eu tive essa confusão com os nomes dele quando assisti ao outro filme. Então você gosta? Gosta do filme no geral? Tem Eu algum problema gosto. com ele? Eu gosto do filme no geral, eu gosto das atuações, gosto bastante da direção, assim, gosto dos questionamentos que o filme levanta, como ele tenta eu não acho que ele tenta, mas como ele responde algumas coisas, assim, dentro do possível e tal. Eu acho que ele não conclui nada, mas ele deixa ali, né, tipo
Eu acho que o personagem finaliza bem, assim, também e tal, eu gosto do filme, assim. Eu acho que talvez ele se estende um pouquinho, eu acho que chega um momento ali que parece que já tá tudo encaminhado e ele dá uma voltinha, mas eu gosto do dos personagens e o que acontece e tal. Isso faz é o estilão do Paulo mesmo, do Paulo Sorrentino, dele ter essa coisa dele ficar maturando o mesmo assunto, ou maturando. Eu não vou dizer nenhum um assunto, tá? Ele vai maturando um sentimento, normalmente. Então, em A Grande Beleza, ele vai falar sobre esse sentimento de. eh, eu não gosto das pessoas. O personagem principal, que é o mesmo ator, né, o Tony Servillo, ele se descreve como uma pessoa que odeia pessoas, né? Alguém em algum momento fala pra ele que ele é machista, ele fala: "Eu não sou machista, eu sou misântropo. Eu odeio homens e mulheres da mesma forma. Eu odeio todo mundo. Eu desrespeito todo mundo. Eu não tenho problema com mulheres, entendeu? Eu tenho problema com pessoas." Essa é a visão dele. Eu discordo, eu acho ele bem machista. Mas de qualquer forma, e ele vai remoendo esse sentimento naquele filme também. E A Mão de Deus, ele também tem esse sentimento de que as coisas estão começando a acontecer e ele tá meio perdido, o personagem principal, né? Que não é o Tony Servillo nesse caso, mas ele precisa de um norte para a vida dele, ele remoe isso, que ele não sabe o que ele quer. E aqui é esse personagem perdido num sentimento tanto de luto, né, da vida pessoal dele, quanto o sentimento de indecisão sobre o futuro e indecisão sobre tudo, né? Indeciso sobre a própria vida, né, no geral, tipo, inclusive com essa questão, isso não é um spoiler, porque está em 5 minutos de filme, mas sobre a questão da eutanásia, né, da legalização da lei da eutanásia. A filha dele pergunta isso pra ele logo no começo do filme. E isso tá na sinopse. Mas se ele decidir se vai fazer ou não, é simbólico porque ele não sabe o que fazer com a própria vida. Imagina dizer o que os outros devem fazer com as próprias vidas, né? Sim, e ainda a Itália, né, ele é muito religioso, né, mas a Itália que é de alguma forma, né, o país do Papa, né, ali Não, é a loucura generalizada, é, que quando se fala, por exemplo, ele vai ou não vai, ele vai ou não vai legalizar a lei da eutanásia. Ele vai certificar, né? E aí a primeira pergunta que todo mundo faz é: o que que o Papa vai achar disso? Entendeu? Tipo, porque se a gente tá na Itália, em Roma, né? Ele tá em Roma. Então, é uma mesmo o loucura Vaticano generalizada. sendo um país à parte, ele é É, mais Itália que tudo, né. mas de qualquer forma, eu gosto, mas eu acho que chega uma hora em que o filme fica repetitivo. Inclusive, mais do que em outros filmes dele, eu acho que mais do que em A Mão de Deus, por exemplo, eu acho que aqui o Paulo Sorrentino ele vai se repetindo até nas imagens que ele constrói. Não que ele seja ruim nisso, ele é excelente construindo as suas imagens, né? A gente tem coisas muito bonitas, contrastes muito legais em relação ao que esse personagem quer ou não quer. Então a gente tem ele cercado de livros, mas os livros não são criativos, não são livros de ideias, são livros jurídicos e são livros que ele mesmo escreveu. Então ele fica cercado por ele mesmo e ele é uma pessoa completamente indecisa e que não quer tomar decisões. Então ele não tem criatividade, ele é uma pessoa, ele é o cimento, né? É o cimento concretado. Então ele não O tem concreto armado, né. concreto armado. Ele não tem jeito. Então, ele tá cercado, ele tá preso nessa vida que é a vida dele, entendeu? Ele não. E sempre foi assim e vai ser assim pra sempre, né? Essa é a lógica que esse filme tenta emplacar e não tem como fugir, ele não consegue fugir disso. Ele constrói bem essas imagens, mas em algum momento eu acho que ele começa a se repetir também. Então, muitas cenas iguais dele fumando, todas as vezes que a mulher dele aparece, ela andando do mesmo lugar, do mesmo jeito. E eu acho que chega um ponto em que ele deixa de construir com as imagens, entendeu? Ele constrói imagens bonitas, mas as imagens não dizem muita coisa. Então, eu acho que o Sorrentino ele foi se repetindo dentro do próprio filme, diferente de outros filmes em que ele segue interessado no próprio assunto. Parece que aqui, em algum momento, ele fica menos interessado no próprio assunto e mais interessado na beleza das imagens. E, ok, eu acho que ele se perde um pouco. Não acho necessariamente que
O filme tem uma grandiosíssima história, mas eu gosto dos questionamentos dos personagens. Esse é o protagonista dele, que eu gosto mais desse protagonista dele do que o de A Grande Beleza, particularmente falando. Eu sei que A Grande Beleza é o filme do Paulo Sorrentino, né, que ele ganhou o Oscar de melhor filme internacional, que o Tony Servillo venceu outro prêmio de atuação grande, mas eu não lembro qual. Eu sei que é o grande filme dele, mas eu acho aquele filme bem... Ai, sério. Eu não sei se eu fui assistir ele com muita vontade, entendeu? E Que aí, já tinha depois que eu ganhado, assisti... e aí você vai com muita Já, pompa, não, talvez? eu vi uns 3, 4 anos depois que ele já tinha ganho. E foi um momento em que eu olhei e falei assim, nossa, eu tinha que ver mais filmes italianos, porque eu vi poucos filmes italianos. E eu decidi assistir, eu falei, ah, tá bom, então. É tanto A Mão de Deus quanto esse A Graça eu assisto meio a contragosto. A minha primeira impressão não foi das melhores. E aí, A Mão de Deus é um filme que eu achei legal também, mas sem ser grandes coisas. E esse aqui, de novo, eu acho que o Paulo Sorrentino é um ótimo diretor. Eu acho que ele tem personagens com questionamentos muito bonitos, muito divertidos de ver em tela. Eu gosto do humor que ele tem, que é um humor meio seco, mas sem ser exagerado, meio classudo. Ele tem situações que são engraçadas, mas são engraçadas pela ironia, ou são engraçadas pela tristeza delas e tudo mais. Eu gosto de como ele brinca com o humor, mas eu não necessariamente fico muito engajado no jeito como ele conta essas histórias. Então, com certeza, né? O Sorrentino tem grandes fãs e tudo mais. Eu não sou um deles, não sou do fã-clube, mas gosto. Eu acho que eu gosto desse filme. Não achei ele nada descartável, não. Mas não sei se vem forte para muitas coisas durante o ano, de ser de festivais e tal. E não sei se vem para um Oscar do ano que vem, por exemplo. Não, mas ele não competiu em Veneza? Competir Veneza. Então, pro Oscar do ano que vem. Não, mas a Veneza do ano passado, pô. Ah, é. Não, Veneza em 2025. Já era, então. Já Não tem foi, já chance foi. alguma de nada. É, De qualquer forma, já tudo que ele não... podia ganhar, ele já ganhou. tudo que podia ganhar já ganhou, exceto os nossos corações. Ele conquistou seu coração, Guilherme? Que nota que você deu pro filme? Ah, ele conquista parcialmente, assim. Eu queria só complementar o que você fala sobre ele usar, às vezes, cenas repetidas pra mostrar a mesma coisa, seja ele fumando, a Uhum. cena da esposa e tal. Eu também fiquei um pouco com isso, mas eu sinto que, como isso é uma coisa que o personagem traz pra gente, pode ser a forma dele estar lidando com o luto, com as emoções dele sempre lembrar dela daquela forma, porque é quase a mesma cena, só que às vezes muda o ângulo, às vezes muda o olhar, porque ele fala muito, né, sobre a forma como ela se vestia, a forma como ela andava, né? Tem algumas vezes que ele complementa isso. Então, na minha cabeça pode ser até a forma como ele gosta de lembrar dela, né? Diante de todos os questionamentos ainda que ele tem ali, ele tá lidando com o luto e todas as questões e tal. Sempre que ele tá fumando ali, que ele fala que isso lembra ela também, né? E continua fazendo isso mesmo errado. A repetição também serve para mostrar a vida estagnada que ele tem, né? Ele sempre fuma um cigarro no mesmo horário, no mesmo lugar, com a mesma pessoa acompanhando. Ele tem jantas que são extremamente sem graça. Ele tem uma única grande memória da mulher dele. A vida dele está completamente parada. Mas, no geral, eu não acho que. Eu entendo a lógica da repetição. Eu só não gosto, entendeu? Tipo, eu acho, tipo, beleza, sua rotina já. Já entendi já. Baita atuação do Tony Servillo e eu gosto dos questionamentos que se levanta também, porque fala-se sobre eutanásia, fala-se sobre como é que é? Quem manda nos nossos dias, A de quem a pertence, quem pertence a os quem nossos dias, né? pertence os nossos dias. E ele tem alguns comentários sobre liberdade também, e a questão todas as vezes é, se os nossos dias não são nossos, de quem eles são, e se eles não são nossos, a gente quer liberdade para que eles sejam, mas liberdade para quê também? Eu acho que ele traz esses questionamentos, tipo, alguém pergunta para ele e para outro personagem também, tipo, se você não gosta da sua liberdade, e ele vai falar, liberdade da minha idade já não serve para muita coisa, né? Então, tipo, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Que já diriam, acho que foi Gandhi que falou isso.
Mas de qualquer Ou, forma. ou... Não, claro que pô, não precisa dizer. Mas de qualquer forma, não foi grande, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que essa parada de falar sobre liberdade, falar sobre o momento político da Itália, eu achei que ele diria mais sobre isso, mas o filme não é sobre política, né? É sobre um político. Então é muito curioso como ele, em vez de falar sobre politicar, ele vai mostrar, e é um bom reflexo do que é o mundo hoje também, que a gente tem grandes políticos, que a gente sempre imagina um político como uma coisa à parte, né? Então a gente imagina um político como algo não pessoal, não personalíssimo, né? Tem que ser, ele inclusive não é só um político, ele é um jurista. Então ele tem que ser essa personificação do que é moral, ético e o caminho do meio. E ele tenta ser assim, na verdade ele é a máxima representação disso, mas ao mesmo tempo você não tem como ser assim, porque ninguém é assim, e a política é feita por pessoas. Então, é uma lei que é lida e escrita e reescrita pela filha dele, que é super apaixonada pelo assunto que ela está tratando, e quando ele decide que vai fazer as coisas, ele sente que precisa de uma abordagem pessoal também. Então, não tem como um jurista, não tem como um político não ser uma pessoa antes de qualquer coisa, né? Não tem como ser imparcial, não tem como ser nada disso. Então eu acho legal que o filme vai tratar sobre esse político da maneira mais pessoal possível, sobre o próprio questionamento, sobre a mortalidade, sobre a idade, sobre a vida, sobre a família, sobre todas essas coisas. E ainda mais partindo de um personagem que viveu muito, mas sente que não viveu nada também, É. né? E ele fala até um pouco sobre a fragilidade da justiça também, de alguma forma, como é muito interpretativo, né? Em algum momento ele tá falando ali, aí o cara fala: "Não, mas como assim?" Aí ele fala: "Por isso que a gente tem um manual de 2.000 páginas para poder equilibrar todo mundo, sabe, porque senão, se for cada um da sua cabeça, né, então, tipo, o quanto é complexo e ainda assim é interpretativo, por mais que tenha leis e leis, né." Mas essa é a graça, né? Eu acho que a gente não pensa isso, mas a lei tem que ser interpretativa, né? A lei precisa ser caso a caso, porque se a lei for dura e fria, ela não serve. Se a lei for muito extensa, ela não serve. Quanto mais você escreve, menos ela serve. Sim, Então se senão, ela tem que se é ser uma linha, né, ela é sim ou não, né, aí a partir do momento que exato. são 1.000.000 de linhas. Você precisa de algo mais interpretativo. É para isso que a gente tem juízes, né? Para isso que a gente tem sistemas e não esse cara fez tal coisa? Sim, então é esse o resultado. Fez tal coisa? Não, então é esse o resultado. Mas eu gosto dessa reflexão também sobre como é aplicado, né? E eu gosto que a diferença dele, que é um excelente jurista, né? Isso é É. deixado claro no E filme, até como casos ele de semelhantes, fato. né, como ele tem uma interpretação diferente, né, os as grácias que ele vai dar lá, né, como ele vê de formas diferentes, quase o mesmo caso, né, perante o mesmo crime quase, né. E diferente das outras pessoas também. Então é bem curioso como eles vão tratar isso. Eu gosto mais do fim do filme, tipo, da metade pro fim, do que do começo pra metade. Acho que enquanto ele tá introduzindo o assunto, eu acho que ele vai menos bem. Acho que ele é menos interessante do que ele precisava ser. E eu entendo o ritmo não é ruim nem nada, o filme também nem é tão longo, ele tem 2 horas e 10. Mas eu sinto que da metade pro final ele é muito melhor do que. Inclusive a última ligação que ele faz eu acho excelente, mas ela é meio repetida também. Meio repetida, um eco daquilo que ele Do que já, já foi já já falou-se construiu, no é. filme inteiro, entendeu? Então, no fim, eu acho que o Sorrentino tinha o que dizer, tinha o que refletir, e mais uma vez ele foi maturando esse sentimento. E aí, para quem gosta de um filme cheio de nuances, né? Ele é um filme cheio de pequenas coisas, de pequenas falas, de pequenos detalhes, cheio de canetadas, né? Parece que os personagens estão o tempo todo pensando na melhor maneira de lacrastes, né? E não num sentido ruim, mas num excelente sentido. Eles soltam frases de efeito o tempo inteiro, assim. Eu acho isso muito legal, muito divertido. Ah, é esse filme aí. Então, eu já vou deixar minha nota. Você tem mais alguma coisa para adicionar? Não, é isso. Eu vou deixar minha notinha, que eu deixei um saboroso 3 estrelas.
com gosto de cigarro de menta. E acho que é isso que tem que ter. Não é muito nada imperdível, mas é um filme. Hoje tá frio, né? Tá frio no Uhum. Brasil inteiro, eu imagino. Pelo menos frio para É cada Brasil, estado, né? Brasil inteiro, eu acho que é forte. Tipo assim, não tá frio, mas tá frio para cada um, Ah, sabe? sim, Tipo, a sua se você maneira, tá né? acostumado com 42 graus e tiver 35, tá meio frio. Tá meio frio. Então, tipo, é um filme legal se você tiver numa tarde disposta aí, faz um café, um chá, pega um pãozinho e se divirta com um sorretino bem devagarzinho, bem moroso, bem fim de tarde mesmo. E você, que nota que você deu? Eu joguei um 3,5, assim, eu acho que eu gosto do que ele constrói, dos questionamentos que ele levanta, a forma como ele lida e bem com tudo isso, e um filme italiano tranquilo é sempre positivo, né. Um filme italiano que você não odeia, ele sempre ganha um pouquinho a mais, né. Ah, você odeia muito os filmes italianos, Gui? Não, mas eu acho que o pessoal lá tem um certo probleminha, né, de alguma Cara, forma. eu acho que tem um problema muito claro nos filmes italianos que aqui eu não senti tanto, mas normalmente os filmes italianos são bem machistas, né? Isso é uma parada, assim, que é inacreditável. Eu já falei em algum outro momento, eu não sou muito fã de cinema italiano, mas eu acho que eu me expressei mal. Eu não sou muito fã desse aspecto, claro, do Uhum. cinema É, italiano. então, porque Mas é um. costuma ser uma característica, né. Mas e sempre assim, tipo, é sempre, sempre, sempre. Mas assim, é uma coisa que eu tenho perdido um pouco assistindo filmes de diretoras italianas. Então, assistindo filmes da Lina Wertmüller, da Alice Horvacher. Então, acho que já tipo, não que não exista machismo, mas é curioso ver a perspectiva de mulheres italianas falando sobre pessoas italianas, e homens italianos e mulheres italianas. Então, acho que dá um pouco mais de tranquilidade, assim. De qualquer forma, é isso. Se você assistiu A Graça, La Grazia, deixa aqui o seu comentário, diz o que você achou. Se você não sabia nem que esse filme estreou, corre, tá na MUBI, dá para você assinar a MUBI aí. Na MUBI tá tendo outras coisas também, como filmes africanos para aquecer para Cannes, por exemplo. É bem curioso. Assina a MUBI lá. É bem legal, dá para você pegar uns dias grátis aí e assistir ao filme Sim. e várias outras coisas, certo? Sim, lembrando que a MUBI dá pra pegar pelo Prime também, né. Hoje ela já fica disponível lá, né. Então se a pessoa já tem o Prime, só adicionar lá, fica um cartãozinho só adicionar lá, dá aquela aumentadinha leves. Já segue a gente, já deixa seu comentário, diz o que você achou do filme, se você gosta do Paulo Sorrentino, se você não gosta do Paulo Sorrentino, se você gosta de filme italiano. Indica filmes italianos pra gente aí, a gente assiste um pouco filme italiano e eu queria saber o que vocês gostam da Itália, certo, Gui? Isso. Quer um filme italiano aí pra você ver? Tem um aqui. Ó, esse é um filme que eu quase vi no cinema, mas eu acabei perdendo, né, e é isso, né, a janela de filme italiano ela é pequena, né, ou você vê essa semana ou semana que vem já saiu. E aí eu vi depois na internet, né, no Dá Seus Pulos, e é um filme que me pegou pelo trailer. E eu vou soltar só a sinopse aqui, e eu tenho certeza que uma galera vai ficar interessada aí. Pô, ele é o Divertidamente, se não fosse feito pela Disney e se não fosse a cabeça de uma criança. Ele chama Follemente, ou Aqui Primeiro Encontro. E ele vai tratar, tipo, de um casal já de meia idade ali, seus 30, 40 anos, e vão ter o primeiro encontro, assim. O rapaz vai no apartamento da moça jantar, e aí cada um na sua cabeça tem o seu divertidamente. Então você tem ali 5 caras, como se estivesse numa mesa de um bar, e aí você tem o cara que é mais babaca, você tem o cara que é mais romântico, sabe, tipo, divertidamente da vida, né, cada um representando ali de alguma forma as emoções ali, né. Só que menos ainda muito divertidamente, assim, só que bem ok, assim, é bem bacana. E aí na cabeça da mulher a mesma coisa, assim, sabe, tipo, ela tem as 4, 5 personalidades dela lá e tudo mais. Então, tipo, eles vão estar se conhecendo ali e aí tem, né, e aí a gente vai pra cabeça deles e aí um fala: "Não, faz isso, faz aquilo", e aí vira uma discussão. É muito legalzinho, assim, eles pega, tipo, todo aquele espírito Divertidamente. É um É um longa-metragem? longa-metragem. É um filme de 1h40.
Pô, é bem legal, assim, é um divertidamente, assim, sobre um primeiro encontro, assim, as pessoas se conhecendo pô, ele é mega engraçado, assim, mega divertido e é um divertidamente, assim, com certeza ele pegou toda a ideia que a Disney teve e falou: "Pô, e se fosse a cabeça de 2 adultos, assim", sabe, tipo, e aí, pô, todo esse problema de você conhecer uma pessoa nova depois de 30 e poucos anos, sabe, tipo, que cada um tem seus problemas ali e tal, pô, é bem legal, é um filme italiano, ele é bem divertido, assim, eu vi no sofá de casa, né, não consegui ver no cinema, mas ele é bem divertido, tem que dar os pulos, mas ele já tá tranquilo pra achar aí. Eu gostei bastante quando eu vi, assim, eu falei: "Pô, é isso". É, Vou te complementar com um filme clássico, então, pra gente fechar. Vamos fechar esse episódio que a gente falou que ia ser 25 minutos. mano, Já tem 40, né? A já, gente é, a gente a indomável. gente é programado pra isso. A gente não consegue. Vou deixar aqui, então, como eu falei da Lina Wertmüller, assistam Amor e Anarquia. É um rapaz que vem do campo e ele descobre que ele odeia o fascismo. É um filme de 1970, então, e ele vai matar o Mussolini, ele vai se juntar aos revolucionários italianos e ele vai matar o Mussolini. Só que aí chega lá e a vida entra no caminho. Então, é um filme de comédia, basicamente, é uma comédia dramática, né? Não é uma comédia rachar de rir. Mas é um baita filme da Lina Wertmüller, é bem divertido. Eu gostei bastante, assisti no começo desse ano. Filminho de, ó, 2 horinhas. Filme de 1970, você vai ter que dar seus pulos. Eu não lembro onde eu vi, eu acho que eu vi na MUBI, mas eu acho que já não tá mais lá. Então é isso, fechamos? É isso, fechamos. Deixa você também aí seus comentários dizendo que filme italiano, curte a gente, segue a gente, indica pros amigos e até a próxima. É isso, até a próxima.